If I had to go back there and like give myself advice, I would say, you got to quit. You're terrible at this. Oh my God. Don't do this. What are you doing, Yeah, man? don't do you this. sound atrocious. You're not going to make it. But I fucking thought I was fucking phenomenal. But I would look out at the crowd not laughing going, these guys fucking nuts. They don't see how great this shit is. But it's almost like I was with my fucking giant afro and my father would be at the table and he'd be like, you need a haircut. I'd be like, what are you talking about, man? He'd be like, you think you look good? I'd be like, I look great. He'd be like, you don't. Just so you know, you don't look great. I'd be like, you were so off on that day. It's funny, delusional thinking can sometimes carry you to the, like once you develop some skill, that delusional is like a little guardian that like keeps you protected while you actually develop talent. Hoje, Adam Sandler vale mais de 440 milhões de dólares e Joe Rogan mais de 200 milhões. Você já parou pra pensar como seria sua vida se você fosse um pouco mais iludido sobre o que você é capaz de fazer? Não importa se você acha que consegue ou não, você está certo. Eu não tô falando aqui de viver na terra do nunca, achando que você é o Pelé quando mal consegue fazer 5 embaixadinhas. Eu tô falando de acreditar tanto em si mesmo que você começa a enxergar oportunidades onde todos os outros apenas veem obstáculos. Eu tô falando de você desenvolver a capacidade de ser maluco o suficiente para acreditar que o impossível pode se tornar realidade. Eu sei, fulano tem mais dinheiro, o outro teve mais sorte, sei lá quem é mais inteligente ou talentoso do que eu. Embora possa ter verdade em tudo isso, ficar ruminando essas coisas não vai mudar a sua vida. Agora, ser louco o suficiente para achar que você é capaz de realizar um sonho, talvez possa. Gunther Hag acaba de quebrar o recorde mundial correndo 1 milha em 4 minutos e 1.4 segundos. Parece um tempo aleatório, né? Mas esse número se tornou uma obsessão mundial. O consenso entre os especialistas da época era muito claro. 4 minutos era uma barreira intransponível. Muitos diziam que era impossível os atletas continuarem ficando cada vez mais rápidos. Alguns cientistas chegaram ao ponto de dizer que o corpo humano não suportaria correr tão rápido e que se alguém superasse a barreira dos 4 minutos, provavelmente seu coração explodiria. Mas um homem, Roger Bannister, olhou para tudo isso e pensou, eu consigo. The Swedes during the war had got to 4 minutes 1.2 seconds and people said, well, there may be a barrier. You can't keep on running faster. It didn't make sense to me that there was a barrier and that if someone could run 4 minutes 1.2 seconds, it was possible to run it in under 4 minutes. E no dia 6 de maio de 1954, Roger Bannister correu 1 milha em 3 minutos e 59.4 segundos. Ele conseguiu. Transformou o impossível em apenas mais uma marca ultrapassada. E o resultado? Inúmeros outros corredores começaram a quebrar a barreira dos 4 minutos, simplesmente porque agora sabiam que era possível. Isso mostra como nossa mente cria barreiras imaginárias e o que pode acontecer quando quebramos essas limitações. Esse fenômeno ficou conhecido mundialmente como efeito Bannister. Uau, que história inspiradora. Parece o roteiro da Disney. Todo mundo dizia ser impossível, mas o herói acreditou em si mesmo e fez o impossível acontecer. Só que a vida real raramente é esse conto de fadas. A história verdadeira tem algumas nuances que todo mundo prefere ignorar. Alguns sites dizem por aí que mais de 20 corredores quebraram a marca em menos de um ano. Na verdade, foi só John Land em 1954 e outros 3 no ano seguinte. O mais importante é que todos os recordes mundiais de corrida, 800 metros, 1.600 metros, 5.000 metros, tiveram uma estagnação parecida durante esse período. E sabe por quê? Segunda Guerra Mundial. Poucos atletas de elite estavam competindo e as estruturas de treinamento estavam destruídas. É muito mais provável que essa estagnação tenha sido causada pela guerra. E o avanço veio com o retorno dos atletas ao esporte, mas também com a modernização do treinamento que aconteceu nos anos 50 e 60. Só que isso não é tão bonito, né, quanto o efeito Bannister. E calma. Antes que você pense, então esse negócio de acreditar em si mesmo é tudo balela de coach, blá, blá. Não é. Acreditar em si mesmo é fundamental para conquistar qualquer coisa na sua vida. Eu comecei com essa história para te mostrar que o sucesso não é um filme da Netflix, onde basta ter fé e tudo se resolve no final. O sucesso é uma coisa extremamente complexa. Ser uma pessoa outlier, fora de série, envolve vários fatores. Porém, existe um padrão entre todos que atingem o sucesso. Eles são loucos o suficiente para acreditar que vão conseguir. Mesmo quando todo mundo tá dizendo que é impossível, que é maluquice, que eles perderam totalmente a noção do que é real. E eles não param só na crença. Eles transformam essa loucura em combustível para uma dedicação que beira a obsessão. E é sobre esses malucos que a gente vai falar agora.
Bom, esse homem não precisa de muitas apresentações, né? Todo mundo conhece o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas como um cara de 1,98 m, que não foi o melhor da história em praticamente nenhuma habilidade específica de basquete, pode ser considerado o GOAT. Michael Jordan não foi o mais alto, mais rápido, nem o mais forte. Também não é considerado o melhor arremessador, defensor ou passador que já pisou numa quadra de basquete. Mas a resposta para nossa pergunta começou a ser escrita em 1986. The fact that he's the most fundamentally sound basketball player that ever lived. If you look at all the highlights, you see the dunks. But when he's on defense, the correct hand in the passing lane. When he's boxing out, he turns the correct way. Most guys who are super athletic don't do that. To me, that's the one thing he does not get credit for. Michael chegou nesse status por duas coisas: obsessão pela vitória e ser um completo maluco. Todos os grandes esportistas querem ganhar, mas Michael Jordan, mesmo entre os mais competitivos da NBA, sempre estava um nível acima. Ele treinava numa intensidade que poucos conseguiam acompanhar, porque ele sabia que esse era o preço para ser o melhor. E para completar isso, ele era um completo maluco competitivo. O cara criava rivalidades imaginárias só para ter combustível para treinar e para jogar. Se alguém não cumprimentasse ele direito, virava motivo para destruir o cara no jogo seguinte. He never liked to lose. Michael always got that look. When you see that look, then you know just get in the damn ball and get out the way. É exatamente esse nível de loucura e obsessão que o fez se tornar o maior de todos os tempos. Mas não é só nos Estados Unidos que a gente tem exemplo assim não. No Brasil, a gente tem o lendário Oscar. Você sabe o que é fazer 20 arremessos de 3 sem errar? Mas eu só ia embora quando eu fiz. Nunca fui embora sem fazer as 20. Mas um dia lá eu fiquei 1h30 a fazer. Arrebentado, eu cheguei em casa, a crise, falei, se é hora de chegar, eu falei, eu não consegui fazer os 20 arremessos, eu fiquei até o fim. Então esse negócio de mão santa. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Mais a mão era santa. Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. A verdade é que ele sabia que não era mais rápido, nem pulava mais alto que os outros, mas ele tinha uma convicção: se ele trabalhasse mais duro do que todo mundo, ele poderia se tornar uma lenda. Coaches and players here in the US had to consider the possibilities that there's a player across the water who's as good as anybody that we have here in the States. The guy scored over 49,000 points in his career. He's one of the great basketball players that ever laced him up. I couldn't be happier for him. A crença das pessoas no Oscar meter bola era tão grande, gente, que ele ficou conhecido como mão santa, porque todo mundo sabia que a bola saía da mão do cara e era cesta, pô. A sua confiança inabalável nas suas habilidades, combinada com um trabalho obsessivo, o levou a se tornar o maior cestinha da história do basquete mundial, com mais de 49 mil pontos na carreira. Vocês estão entendendo o que eu tô te falando? Não é Michael Jordan, Curry, LeBron, Kareem Abdul-Jabbar. O maior pontuador da história do basquete mundial é do Brasil, é o nosso Oscar. E não é só no esporte, não. This isn't what I wanted to do working at a video store. This isn't my dream. I wanted to actually make movies. Aos 15 anos, Tarantino largou a escola e começou a trabalhar numa locadora de vídeos, sem formação em cinema, sem conexões na indústria, sem dinheiro nenhum. Imagina a cena de você falando isso pros seus pais. Olha só, eu larguei a escola, vou trabalhar numa locadora porque eu vou revolucionar Hollywood. Esse moleque fumou alguma coisa, não é possível. Mas ele tinha algo que a maioria não tem, uma crença inabalável na sua visão artística. Ele não só amava filmes, ele sabia que tinha algo único pra contar. Por anos, ninguém ligou pros seus roteiros. Qualquer pessoa normal teria desistido, teria ficado chateada, arrumado um emprego sério. Quem sabe até um pouco jururu, mas esse é Joseph Klimber! Mas falando sério, Tarantino persistiu e em 1992 ele conseguiu fazer Cães de Aluguel. 2 anos depois, Pulp Fiction ganhou a Palma de Ouro em Cannes. O resto é história. Você sacou o padrão? Um brasileiro querer virar a lenda do basquete mundial. Um jovem negro da Carolina do Norte querer ser o maior esportista da história. Um cara que largou a escola aos 15 anos querer revolucionar Hollywood. As chances são mínimas disso dar certo. Para não dizer impossíveis. Faria todo sentido lógico desistir depois de anos sem ter resultado. Mas essas pessoas são diferentes. Elas são loucas o suficiente para acreditar que vai dar certo. E é justamente por isso, porque perseveram, porque não desistem, porque continuam tentando por anos sem ter resultado algum, que eventualmente atingem o sucesso. É claro que todos esses caras são talentosos, são gênios nas suas áreas, mas foram os anos de dedicação, suor, sangue e lágrimas que os tornaram tão fodas que o mundo não podia mais ignorá-los. Eles transformaram uma crença maluca em combustível para sua obsessão. Só que existe uma linha tênue entre ser um maluco de forma produtiva e ser um completo idiota com loucuras de grandeza. E para entender essa diferença, a gente precisa mergulhar nas engrenagens da nossa mente. E falando em ser maluco, deixa eu te contar uma decisão que pode parecer pequena, mas que por mais louco que pareça, diz muito sobre você, as suas roupas. Todo mundo conhece
Camiseta Tech. Virou modinha agora, né? Toda marca lança uma camisa Tech pra cá, Tech pra lá, é short, sei lá o quê. E aí deixa eu te fazer uma perguntinha. Por que pagar mais caro pra comprar uma Tech T-shirt da Insider? A resposta é muito simples. Porque essa aqui é a original. As outras tentam ser o que essa aqui já é. A Insider criou um tecido proprietário, uma modelagem exclusiva e passou anos aperfeiçoando cada peça. Não é só mais uma camisa Tech, é a camisa Tech de verdade. O toque do tecido é completamente diferente. O caimento é perfeito. Não precisa acreditar em mim não. Tem mais de 25 mil avaliações no site falando isso aí que eu tô te dizendo aqui no vídeo. Então, aproveita agosto, que eles estão com uma promoção muito boa até o dia 25, em que você gastando R$399 ou mais, você ganha uma meia Spectrum Socks Low. E se você gastar acima de R$599, você ganha um boné que é maravilhoso. Eu como carequinha posso te provar com toda certeza esse bonezinho. Entra no primeiro link da descrição no site da Insider, faz sua comprinha, enche o seu armário de peças que são confortáveis e maravilhosas e usando o cupomzinho Léo Xavier, você ganha 15% de desconto na sua compra. Vai lá e aproveita. Muito obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Eu sei que você pode estar pensando agora. Tá, maravilha, mas esse negócio é papinho motivacional ou tem ciência por trás da parada? Essa crença inabalável funciona como um escudo psicológico temporário. É como se você colocasse uma armadura que te protege do ceticismo e da pressão externa até os resultados aparecerem. Mas o mais importante é que essa autoconfiança só funciona quando vem acompanhada de ação real. Não é sobre ignorar a realidade. É sobre ter uma mentalidade de crescimento que te faz acreditar que as suas habilidades podem ser desenvolvidas. É a diferença entre eu sou um gênio, você nasceu assim, tá pronto, e eu posso me tornar muito bom nisso. Você pode melhorar com treino. O primeiro é ser iludido. O segundo é a autoeficácia. Esse é um termo muito importante nesse vídeo. Autoeficácia é a crença específica de que você consegue executar as ações necessárias para atingir um objetivo específico. Michael Jordan não achava que era bom em tudo, mas ele sabia que podia se tornar o maior jogador de basquete se treinasse obsessivamente. O Tarantino não se imaginava um super-herói, mas acreditava que podia se tornar um grande diretor se dedicasse a vida inteira a isso. Que coisa linda! Mas como desenvolver isso na prática? Primeiro é focar nas pequenas vitórias. Cada mínimo sucesso constrói confiança para os desafios maiores. Vê exemplos como inspiração. Se ele conseguiu, eu também posso. Focar nos feedbacks positivos de pessoas que você respeita e controlar as suas reações. Transformar o nervosismo em energia, não em um pânico paralisante. Com isso, você aceita desafios cada vez maiores, persiste por mais tempo e aprende a lidar melhor com os eventuais fracassos que vão acontecer na sua jornada. Mas agora vem a parada mais interessante. Quando você desenvolve autoeficácia, seu cérebro literalmente se reorganiza. O córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, fica mais ativa e eficiente. Ou seja, você planeja melhor, tem um maior autocontrole e melhora sua tomada de decisão. Além disso, tem uma liberação maior de dopamina, que dá motivação, foco, melhora no aprendizado, além de serotonina e endorfinas. Fora que pessoas com autoeficácia elevada veem desafios como oportunidades, não ameaças. Com isso, você tem uma menor liberação de cortisol, o que resulta em menos estresse, melhor memória e cognição. Além disso, acontece a neuroplasticidade. O seu cérebro fisicamente se reorganiza para ficar melhor nessa habilidade que você está desenvolvendo. Basicamente, a sua crença específica literalmente muda a sua biologia para te tornar mais eficiente. E aí vem a grande pergunta: como saber se você está sendo um maluco produtivo ou só um iludido? A principal diferença está na ação. Os malucos produtivos, eles não ficam só sonhando, eles transformam crença em trabalho obsessivo. Eles veem o fracasso como um feedback, não um veredito. Jordan e Oscar perderam inúmeros jogos importantes. Tarantino teve seus roteiros e projetos rejeitados por anos, mas eles ajustaram as estratégias, aprenderam com os erros e continuaram a caminhar. Eles sabem exatamente onde eles são bons e onde precisam melhorar. A loucura está na ambição do objetivo, não em achar que eles já são perfeitos e maravilhosos. E além de tudo isso, a crença deles é tão sólida que faz os outros acreditarem nela. Eles inspiram. Eles transformam esse pensamento individual em um esforço coletivo. Já o iludido fica na fantasia, ignora feedback, se isola quando é criticado e no final ninguém compra a ideia dele. I think certainly being focused on something that you're confident will have high value to someone else. I think certainly extremely tenacious and then just work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. Então, ter uma crença inabalável em si mesmo não é papinho de coach, é um mecanismo psicológico real. Pessoas com alta eficácia têm maior resiliência,
melhor regulação emocional e mais persistência. Mas isso só funciona quando você combina essa crença com trabalho duro, aprendizado constante e humildade para ajustar o curso quando for necessário. Agora, a grande questão é, mesmo tendo tudo isso, será que é suficiente? Ou será que existe algo a mais nessa história? Algo que pode determinar se toda essa dedicação vai te levar ao sucesso ou não? Para responder isso, só existe uma maneira. Você precisa entender as regras do jogo. If you got 99% of your money, you'd still be a multi-billionaire. No. If you get rid of 99%, I'd have 1.3 billion. I'm so sorry. Esse é William Henry Gates III, o Billzinho. Esses 1% que ele tá falando valem mais do que 500 pessoas somadas ganham durante suas vidas inteiras. A história oficial é o menino prodígio que largou Harvard para criar a Microsoft na garagem de casa. Só que a verdade é um pouquinho mais complexa do que isso. Aos 12 anos de idade, Gates foi mandado para a escola Lakeside, uma instituição de elite. No ano seguinte, a escola conseguiu algo quase impossível para 1969, um dos únicos computadores do mundo. Enquanto crianças da sua idade mal sabiam o que é um computador, Billzinho ficava 12 horas por dia programando. Ele era um pouquinho esquisito. Só que em janeiro de 1975, lendo uma revista, algo terrível aconteceu. Ele teve uma ideia tão fascinante que o deixou maluco o suficiente para acreditar que ele poderia mudar o mundo. 8 meses depois, ele abandonou a faculdade de Direito em Harvard e se juntou a Paul Allen, antigo amigo de Lakeside, para criar a Microsoft. Hello. I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Hoje, Billzinho vale 117 bilhões de dólares. Agora, o que levou de fato a esse sucesso? Claro que o nosso querido Bill trabalhou feito um maluco, mas vamos ser honestos sobre os fatores que tornaram isso possível. Ele era de uma família de classe média, estudou no colégio Lakeside, que tinha um dos únicos computadores do mundo. 99% das crianças da idade dele não tinham acesso a isso. Fora que ele nasceu entre 1950 e 1960, o timing perfeito para a revolução dos PCs. E ele gostava de programar, né? É só de ter interesse na área certa. E tudo isso culminou no fato de que quando a IBM precisou de um sistema operacional em 1980, Billzinho comprou um sistema pronto, modificou e criou o MS-DOS. E assim, ao fechar esse contrato com a IBM, a Microsoft se tornou a gigante que conhecemos hoje. Literalmente, na época, só tinha uma empresa de computadores que não usava o MS-DOS. Uma outra startup, também criada por 2 jovens empreendedores. Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955 e foi adotado por Paul e Clara Jobs. Paul era mecânico e ensinou Steve sobre eletrônica e principalmente a importância dos detalhes. Foi isso que moldou completamente a obsessão de Steve Jobs pelo design. Além disso, ele cresceu em Los Altos, no coração do Vale do Silício. Aos 13 anos, simplesmente ligou para Bill Hewlett, cofundador da HP, pedindo peças para um projeto e, assim, conseguiu simplesmente um emprego de verão na HP. E na faculdade? Bom, na faculdade deixa ele mesmo falar. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Você tá vendo o padrão? As 2 maiores empresas de sistemas operacionais nasceram exatamente na mesma época. Não é coincidência, é uma combinação absurda de circunstâncias favoráveis. Existe um cara que estudou isso a fundo, Malcolm Gladwell. E no seu livro Outliers, ele traz uma tese bem simples. O sucesso extraordinário é uma combinação de talento, trabalho duro e sortes ou vantagens ocultas, que são a família que você nasceu, a época, geografia, cultura, as oportunidades únicas que acontecem na sua vida, que são fatores completamente além do seu controle. Mas todo sucesso começa com uma coisa: 10 mil horas. Gladwell popularizou a ideia de que maestria em qualquer área complexa requer aproximadamente 10 mil horas de prática deliberada. Isso quer dizer
mais de 3 horas de prática todo dia por 10 anos. Uma pesquisa que comprova isso é o estudo da Academia de Música de Berlim. Os pesquisadores dividiram violinistas em 3 grupos. As estrelas eram que tinham potencial para ter uma carreira internacional. Os bons tinham potencial para carreiras em orquestras. E os últimos eram os futuros professores de música. Ao analisar o histórico de prática de cada grupo desde a infância, eles encontraram um padrão claro. Aos 20 anos, os violinistas estrela tinham, no mínimo, 10 mil horas de prática. Os bons tinham 8 mil horas e os futuros professores em torno de 4 mil horas. O ponto crucial é que a diferença não era o talento natural, era a oportunidade de praticar o suficiente. Aqueles que alcançam o topo tiveram as condições, tempo, recursos e acesso para dedicar 10 mil horas de prática exaustiva. Mas não basta só ter essa prática, você precisa de coisas que estão além do seu controle. O Michael Jordan tinha um ambiente familiar competitivo, tinha uma quadra de basquete no quintal, o irmão mais velho que sempre jogava com ele, além de estar na Carolina do Norte, que tem uma tradição absurda no basquete, infraestrutura, cultura e oportunidades. Fora que ele teve como técnico na faculdade Dean Smith, um dos maiores da história do basquetebol mundial. O Oscar Schmidt é ainda mais interessante. Em 84, a FIBA impedia que profissionais da NBA jogassem as Olimpíadas. Nosso querido Oscar foi draftado pelo New Jersey Nets e falou que não queria ir, que ele queria continuar representando o Brasil. Uma decisão maluca que não só tornou ele uma lenda do basquete europeu, como possibilitou que ele ganhasse o Pan-Americano nos Estados Unidos e fez dele o maior pontuador da história. Tarantino cresceu em Los Angeles, centro da indústria cinematográfica mundial, trabalhou numa locadora por anos e teve o timing perfeito. Nos anos 90, estava acontecendo um ressurgimento do cinema independente. O público estava ávido por vozes originais e não convencionais, exatamente quando ele conseguiu lançar Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Mas nem todo mundo nasce na região certa ou descobre o que ama fazer logo cedo. Às vezes, o negócio é saber reconhecer quando a vida te mostra uma oportunidade. Esse é o caso de Jeff Bezos, que tinha uma carreira consolidada em Wall Street, mas em 1994 ele descobriu que a internet crescia 2.300% ao ano. E o que ele fez? Largou tudo para vender livros online. This is the first office of Amazon.com Inc. And over here, this is my desk here. And that's the fax machine, as you can see over there. Diferente do Bill Gates, Steve Jobs, Tarantino, que amavam tecnologia e cinema, o Bezos largou tudo para vender livros. Ele não era um ávido por leitura, ele simplesmente identificou uma sorte que a vida mostrou para ele e arriscou tudo nisso. Esse é o grande ponto. O sucesso extraordinário nunca é só um mérito individual. Você precisa dos dois, sorte e dedicação, como poucos estão dispostos a fazer. Agora, como identificar suas sortes? Como maximizar as oportunidades? Só existe uma maneira, se dedicando ao máximo. Porque uma coisa é certa, sem a loucura e o trabalho duro, as sortes vão passar despercebidas. Se você perseguir um sonho por uma década, é quase impossível não ter sorte pelo menos uma vez. O negócio é você estar preparado quando ela aparecer. Porém, a vida nem sempre é um mar de rosas. Por mais que você se dedique a vida toda, nada é garantido. Pode ser que não dê certo. A dura realidade é que várias pessoas famosas tiveram essa crença inabalável, trabalharam como poucos e morreram sem o reconhecimento que mereciam. Van Gogh vendeu uma única obra em vida. 4 meses antes de morrer, apesar de ter feito mais de 900 pinturas no seu tempo de vida. Kafka era tão desencorajado com sua obra que pediu para um amigo destruir todos os manuscritos quando ele morresse. O amigo desobedeceu, publicou suas obras e Kafka se tornou um dos maiores escritores do século XX. Edgar Allan Poe, pai do terror moderno, morreu alcoólatra e pobre, sem reconhecimento. Lima Barreto enfrentou preconceito e morreu aos 41 anos. Seu reconhecimento como um dos escritores mais importantes da literatura brasileira só veio após a sua morte. Esses caras tinham a mesma loucura que Jordan, Jobs, Gates. A diferença foi timing, sorte, contexto. Eles tinham razão. O mundo que não estava pronto para reconhecer a grandeza deles. Mas mesmo assim, eles continuaram. Mesmo sem reconhecimento, sem dinheiro, sem incentivo. Por que eles fizeram isso? Porque a crença deles não era sobre fama ou dinheiro. Era sobre o valor intrínseco do trabalho. Eles sabiam que estavam criando algo importante, mesmo que ninguém concordasse com isso. E por que você deveria continuar nessa jornada, mesmo sabendo que pode não dar certo? Essa é a Dona Ana, minha avó. Assim como muitos brasileiros, ela cresceu em condições tão pobres que não podia se dar o luxo de sonhar. Ela só conseguia pensar em sobreviver. Mas mesmo assim, ela se dedicou ao máximo durante a vida toda para dar o melhor possível para minha mãe e para os meus tios. Nos anos 70, no interior do Brasil, meu avô queria que os filhos parassem de estudar para só se dedicar ao trabalho e ajudar em casa. Isso era o normal da época. Dona Ana, uma dona de casa sustentada pelo marido, que mal aprendeu a escrever o próprio nome, numa época em que a mulher não podia contrariar a palavra do homem, disse não. Ela
sabia o que era se sentir pequena diante de quem era estudado. Via como eles eram respeitados, como o mundo se abria com infinitas possibilidades para quem sabia ler e escrever, coisas que ela nunca pôde ter. Com toda a força que ela tinha, ela disse não, custe o que custar. Os filhos dela iam ter o que ela sempre quis e não teve: a dignidade de saber ler, de entender o mundo, de ser independente. Os filhos dela iam estudar para se tornarem alguém na vida. Essa única decisão mudou a sua vida. Sim, de você que tá vendo esse vídeo agora. Por causa dela, minha mãe e meus tios conseguiram estudar. Minha mãe consegui um trabalho melhor, conhecer meu pai. Por causa de tudo isso, eu consegui crescer numa condição financeira melhor e tive a possibilidade de sonhar com o futuro que eu queria pra mim e correr atrás disso. Por causa dessa decisão louca da Dona Ana, que você tá assistindo esse vídeo agora. Tudo porque uma mulher no interior de São Paulo, extremamente pobre, sem água encanada ou energia elétrica, ousou acreditar que valia a pena se sacrificar, brigar com o marido, passar muita fome, para que os filhos tivessem a mínima chance de ter um futuro melhor. Essa é a grande lição que eu tiro da história da minha avó. Mesmo se você não conseguir mudar a sua vida, você pode mudar a vida das pessoas que você ama. O trabalho duro e o sacrifício nunca são em vão. Às vezes, o resultado não vem pra você. Às vezes vem pra quem você ama. Às vezes vem pra gerações futuras que você nem conhece. E eu vou ser totalmente honesto com você. Ninguém pode te garantir que seus sonhos vão se realizar. Eu não posso te prometer que você vai ficar rico, vai conseguir tudo o que quer, ou sequer que seu trabalho duro vai ser recompensado em vida. Mas eu posso te garantir uma coisa: se dedicando ao máximo, você tem a coisa mais importante da vida, uma chance. Porque se você se dedicar por 10, 15, 20 anos a algo, é quase impossível que nada aconteça. Você não controla quando nasceu, que família teve, ou as sortes que vão cruzar o seu caminho, mas você controla duas coisas: quanto você se dedica e o quanto você fica atento às oportunidades. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho, muda de direção quando fica difícil, quando não tem resultado. Só que a sua sorte, ela pode vir semana que vem, ou daqui a 30 anos. Você não sabe quando, mas quando ela aparecer, você precisa estar preparado para agarrá-la. E é exatamente por isso que você precisa de um pouquinho de loucura para continuar, mesmo quando não tá tendo resultado nenhum. Lembra da Dona Ana? A minha avó, ela nunca soube se a aposta dela ia dar certo. Ela só sabia que valia a pena tentar, que era o único jeito dos filhos terem uma chance. E com isso, ela mudou a vida de gerações inteiras da sua família. A verdade é que o Brasil e o mundo são repletos de donanas que silenciosamente mudaram a história da humanidade. Porque no fim das contas, são as pessoas loucas o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo e a história que realmente o fazem. E quem sabe, talvez você seja uma dessas pessoas. I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry. Stay foolish. Thank you all very much.